Olá! Vamos para a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar com todo mundo. Pegue apenas o que ressoar com o seu momento, ok? Hoje vamos falar sobre o campo amoroso. Vamos lá. Qual é a energia para o campo amoroso de vocês que estão assistindo a leitura de hoje? Quatro de espadas. Você tá num momento de... É como se fosse um desgaste, um pouco de desânimo em relação à parte amorosa. Se você é solteiro, é como se você tivesse um pouco desacreditado do amor, tá? Mas caso você já tenha um relacionamento, é como se esse relacionamento tivesse te frustrando um pouco, te trazendo um pouco de preguiça, podemos dizer assim, em relação a isso, tá? A sua relação. Pode ser que existam algumas situações que estejam desgastando um pouco, te trazendo um pouco desse desânimo, um pouco dessa inquietude, e isso acaba trazendo podemos dizer, pode estar te deixando um pouco parado, estagnado, sabe? Não no sentido de que essa relação não vai pra frente, mas é como se as coisas não melhorassem, não seguissem de forma boa. Aí aqui fala muito assim, né? Me veio aqui muito assim, falta um pouco de diálogo nesse relacionamento. Então, assim, se você é uma pessoa que já possui um relacionamento, vocês precisam alinhar mais, conversar mais, entender mais um do outro, saber um pouco mais o que o outro gosta, o que o outro não gosta, colocar essas coisas, né? Sentar e conversar espontaneamente. Não é pra discutir uma relação, não é pra brigar. É pra entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, ter esses gostos, o que realmente entre vocês é em comum, o que pode melhorar entre vocês, ter esse diálogo, essa conversa, assim, mais espontânea, mais tranquila, mais serena mesmo, porque tá faltando um pouco de diálogo entre vocês, tá faltando um pouco dessa compreensão, de entendimento, que as pessoas têm vivências diferentes, que as pessoas vêm de famílias diferentes, de costumes diferentes, de convivências diferentes, e isso muda a forma que as pessoas enxergam a vida, né, num todo. E é como se fosse assim, você tá num relacionamento que você, se te perguntarem por exemplo, qual a comida preferida do seu parceiro, muitas das vezes você não sabe responder, você não sabe exatamente qual é a comida, como se fosse assim, qual é a comida conforto dessa pessoa, qual é a comida que traz uma memória afetiva para essa pessoa, muitas vezes você não sabe. E eu não tô falando só de você não saber, mas o seu próprio parceiro também muitas das vezes não sabe o seu, tá? Então, assim, dialogar um pouco mais, ter um pouco mais de compreensão, tentar ter um pouco mais de entendimento. Eu não tô falando de uma parte só, são das duas partes, tá? Ter essa troca mútua entre vocês, porque tá sendo necessário fazer isso para que a relação de vocês tenha um momento um pouco melhor, tá? Aí eu tô metade do deck tá no chão. Vamos ver o que mais temos aqui para vocês nesse momento, o que mais precisa ser entendido. Rainha de Ouros. Pronto aí, ó. Tá aí o complemento. A carta da Rainha de Ouros é uma carta que vem como um poder. Então, assim, você tem essa tranquilidade, você tem esse poder de entendimento, de compreensão. Você tem um conhecimento maior, você tem uma vivência mais abrangente, e isso pode auxiliar de alguma forma. Então, assim, tenta sentar, conversar. Aleatoriamente, um dia, vocês estão lá de boa, começa a puxar um assunto, falar, nossa, eu tava pensando aqui que determinada coisa me traz lembranças boas. Começa a entrar nesses assuntos, assim, de coisas que tragam essas memórias boas para a pessoa, que traga esse conforto. Seja uma comida, seja um objeto, seja um lugar, por exemplo, e tenta fazerem coisas que tragam esse prazer para vocês dois de forma valiosa, mas que vocês podem unir essas memórias e trazer para o relacionamento de vocês, criar como se fosse um dia específico para fazer certas coisas que muitas das vezes vocês não fazem e que fica esquecido ali, sabe?
fica ali esquecido ali num cantinho. Fazer coisas que vocês gostam, seja lá escolher um dia da semana e assistir um filme e comer uma pipoca. Ir no cinema, por exemplo, se prefere, pode ser em casa também. Fazer coisas que vocês gostam. Um final de semana, comer comidas que te remetem a coisas boas. Aí, vamos supor, vocês adequam uma semana, faz para outra semana o outro faz. Adequa a realidade de vocês, mas ter esse momento assim mais prazeroso, mais de união, de companheirismo, esse período mais tranquilo, mais harmonioso mesmo, de compreender o que o outro passa, compreender as situações, compreender o que passa na cabeça da outra pessoa, porque muitas das vezes a gente coloca, né, espelha no outro o que a gente tá dentro da gente, mas muitas das vezes o que o outro tá passando é um pouco diferente, mesmo a gente estando num relacionamento, às vezes, de muitos anos. A gente acha que a gente muitas das vezes conhece o outro muito bem, mas pode ser que não, pode ser que às vezes a pessoa tá tendo uma semana um pouco complicada e pelo fato de não ter esse diálogo mais aberto, né, de não ter essa compreensão, acaba se perdendo. E fica cada um para um lado, fica meio frio, meio seco, sabe? Aquele relacionamento no automático que as coisas acontecem numa rotina. Então, um levanta, faz o café, o outro levanta, toma café, sai para trabalhar, aí o outro sai para trabalhar também, aí depois volta, almoça e fica aquele trem muito rotineiro, muito robótico. Perde aquela essência, né? Aquela humanização da rotina, aquela vivência de às vezes almoçar junto, seja no restaurante, seja em casa mesmo, fazer uma coisa diferente para comer, fazer um lanche um pouco diferente. Hoje a gente vai comer tal coisa, ou fazer uma surpresa. Não precisa de data comemorativa para estar fazendo isso, então é isso. E aí aqui essa leitura hoje vem muito específica para quem já tem um relacionamento. Mas claro que aqui também pode entrar a questão de quem ainda não tem um relacionamento, de que pode ser que você esteja um pouco preocupado, né, um pouco desgostoso da questão do amor, mas que você tem esse poder de escolha, você tem essa sabedoria de entender o que você realmente quer, o que você merece, né, o que você quer para sua vida, a pessoa que você deseja estar ao seu lado, você sabe exatamente quem assim, né, no sentido de características, tá? Características no sentido de sentimento, de intenção, de objetivos de vida, você sabe exatamente o que você quer, você tem uma linha ali não é bem um raciocínio, é como se fosse as suas preferências, né? As preferências sejam de personalidade, seja de aparência física, seja de alguma coisa que você deseja para o futuro, e você sabe você sabe muito bem o que você quer e você sabe como fazer isso. Porque você é uma figura de poder, então você sabe o que você tem que fazer, você tem essa autonomia de buscar o que você realmente deseja, o que você quer para sua vida, né? Esse relacionamento que você busca, que você quer alcançar, seja um relacionamento que você se espelhe em alguém que você conheça, que você fala, nossa, quando eu tiver um relacionamento eu quero que seja daquela forma, eu quero que eu encontre uma pessoa que me traga essa felicidade, como fulano e ciclano tem lá o relacionamento deles de anos, por exemplo, né? Se espelhar num relacionamento que você já conheça, mas é porque você tem essa visão de mundo, assim, e você sabe exatamente como fazer, você tem esse foco de querer e buscar exatamente nos lugares certos, você sabe exatamente onde buscar, como conseguir, e você tem esse poder, você tem essa feminilidade, você tem esse poder de sedução, você tem esse poder de esse conhecimento, essa inteligência, esse charme, podemos dizer assim, que pode te trazer essa pessoa, né, que você busca, a pessoa da forma que você quer para sua vida, tá? Vamos ver se tem algo mais. Um conselho, talvez, para o seu momento. 2 de ouros.
evite ficar comparando relações passadas com o que você já tem atualmente. Se for o caso de você já estar no relacionamento, evite comparar o seu relacionamento atual com os relacionamentos passados. Evite comparar as pessoas, porque cada pessoa é de um jeito. Então não adianta você falar, quando eu namorava com fulano, quando eu estava com fulano, era desse jeito. Porque cada um é de um jeito, cada um vive de um jeito, cada um enxerga de um jeito, cada um tem uma percepção de um jeito. Então não adianta você ficar fazendo comparações, porque cada pessoa é diferente e cada relação é diferente uma da outra. E caso você esteja solteiro, também evite ficar, quando for o caso, tipo assim, de conhecer pessoas, evite ficar comentando sobre os relacionamentos passados, no sentido de comparação mesmo. De, por exemplo, ai, nossa, porque com fulano era assim, assim, assim. Ou falando mal ou falando bem, independente aqui. Mas parar de ficar fazendo comparações e comparar os relacionamentos. Então, assim, nossa, mas comigo é desse jeito, quando era com fulano é de outro. Tá, evita fazer isso, porque você fazendo isso, você acaba entrando num ciclo repetitivo. Pode ver aqui que ele está segurando as moedas, mas as moedas estão como se ela tivesse com uma linha, né? Que forma o símbolo do infinito. Então é como se fossem esses ciclos repetitivos que vão se formando, vão indo e voltando na sua vida, porque exatamente você fica nesse ciclo de comparação. Então, é comparar as pessoas, é comparar os relacionamentos, comparar as experiências, sendo que cada uma é de um jeito, cada experiência é única, cada pessoa também é única, cada pessoa vai ter uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de entender, né, de compreender, e cada relacionamento é de um jeito, de uma forma. Então, não adianta fazer comparações, porque isso vai acabar te frustrando ainda mais e não vai te levar a lugar nenhum, e acaba que se você já tiver num relacionamento, por exemplo, esse relacionamento pode até chegar a ter um final não tão bom, exatamente por essas comparações que você faz, por essas situações, e até mesmo de não ter esse diálogo, não ter esse entendimento do que a pessoa sente, do que a pessoa quer, do que a pessoa gosta, do que a pessoa não gosta, tá? Das coisas que para ela são importantes. Então, precisa primeiro ter esse diálogo, se você já tem um relacionamento, parar de fazer comparações com relacionamentos passados, com pessoas do passado, porque cada um é de um jeito, e entender que você está vivendo esse relacionamento, então viva esse relacionamento, tá? Viva o aqui e o agora. Esquece o que já foi, esquece o que possa vir pela frente. Viva o agora, o presente, e tente fazer isso da forma mais harmoniosa e equilibrada possível, para você não repetir ciclos, tá? E não tenha medo. Ah, porque eu fui traído num outro relacionamento. Tá, mas foi um outro relacionamento, não é esse agora. Então, não tenha medo dessas questões, porque não quer dizer que vai acontecer. E na questão da pessoa ser solteira, você sabe, você tem o seu poder pessoal, você tem o domínio da situação. E, claro, né, como eu disse, parar de comparar as questões das pessoas. Evita ficar comparando as coisas que já aconteceram, ficar, tipo, comentando, sabe? Então, vamos supor, você tá conhecendo alguém, ficar falando sobre coisas passadas que já aconteceram, porque a pessoa vai simplesmente meter o pé e não vai acontecer. Ou então, você vai atrair pessoas que tendem a ter comportamentos parecidos com o que já aconteceram com você em algum momento. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado clara essa leitura pra vocês. Foi bem específica aqui, né? Acho que tá mais do que claro aqui o recado, que foi bem específico, principalmente para pessoas que já têm relacionamento. Mas espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Gratidão!